Olá, espero que este sábado esteja sendo repleto de alegria, de paz, de esperança para você que todos os dias reza conosco aqui por este canal. Assim, querido irmão, minha amada irmã, hoje, dia 2 de maio de 2020, seguimos nossa caminhada neste tempo pascal e estamos ainda no capítulo 6 de João, um capítulo longo, marcado por afirmações bonitas, por encontros fantásticos e, sobretudo, por Jesus que vai se revelando de tantas maneiras. Como temos rezado nos últimos dias, encontramos a afirmação de Jesus que se revela como o pão da vida, o pão que veio do céu. Hoje, o capítulo 6, nós rezamos os versículos 60 a 69. João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. É um daqueles trechos preciosos que a nossa memória nunca esquece. Pedro que vai afirmar: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna." Vemos aqui neste trecho que nós proclamaremos daqui a pouco a reação dos discípulos ao sermão de Jesus sobre o pão da vida. Para uns, as palavras de Jesus são duras, impossíveis de serem vividas. Jesus explica-se então distinguindo carne da ordem natural e o espírito de ordem sobrenatural. O que isso significa? Jesus quer afirmar que só quem aceita o dom do Pai pode entrar na esfera do Espírito e ir a Jesus, ir até Ele, ou seja, crer. Pelos 12, porém, responde Simão Pedro, levando os apóstolos à fé em Jesus e também à fé não só naquele que ele visualizava, mas entendendo Jesus como Messias. A palavra de Jesus, o texto bíblico de hoje, nos aponta sendo ela uma palavra que é Espírito e vida. E daí é que vem a bela afirmação de Pedro: "Tu tens palavras de vida eterna." Essa solene profissão de fé destaca-se do fundo trágico aquilo que Judas depois irá fazer, entregando o próprio mestre. Então vamos à proclamação do texto? Não vamos perder tempo, não é isso? Então, João capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Ora, querido, olhando as coisas em perspectiva, de acordo com o próprio Missal Cotidiano, como sempre lembro para você, de onde nós apoiamos a nossa reflexão, pode-se dizer ainda que o Cristo crucificado é um escândalo? Que é um obstáculo à fé? E qual é a resposta? Pelo contrário, a morte é necessária. O que Jesus está querendo dizer quando afirma, com efeito, a carne de nada serve? Jesus está querendo dizer, de nada adiantaria a sua vida se essa não se transformasse em entrega plena. Por isso, a sua doação, só a doação de Jesus na morte, aplaina o caminho para a obra criadora do Espírito. Era necessário que Jesus se entregasse, que será então experiência experimentada por aquele que come a carne, que crê no ressuscitado e o recebe na Eucaristia. Bonito isso, não? A resposta de Jesus tem também significado se referir à Eucaristia.
O texto então quer afirmar que também não bastaria morrer, pois poderia um fracasso, seria, mas a morte que adquire um novo significado exatamente pela ressurreição e pelo seu retorno ao Pai, para que de lá continue a se oferecer plenamente a todos nós. Assim, queridos, podemos dizer que a partir desta adesão à fé, nós podemos nos sentir provocados por Jesus, que nos pergunta: você também não quer ir embora? Você também não quer desistir? Você não acha que a minha palavra também é dura? Você não acha que tudo é impossível de ser vivido? E talvez essa seja, sim, uma das tentações. Podemos afirmar isso para Jesus. Talvez diante de tantas propostas sentimos-nos fracos. Ou, mais do que isso, achamos que as palavras de Jesus talvez sejam duras demais para nós vivermos. E infelizmente podemos desistir, como alguns que desistiram. Podemos fazer parte do grupo que fica pelo caminho, que volta atrás e que não caminha mais com Jesus. Mas acredito eu com toda certeza que é preferível nós respondermos, mesmo em meio a todos os desafios, como Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que tenhamos a graça de fazer essa profissão de fé com toda inteireza e com toda entrega. Que se tivermos de ir a algum lugar, que possamos ir sabendo que foi o Senhor que nos enviou e que Ele permanece conosco. Que Ele nos dê o dom da perseverança e da alegria, porque não iremos a lugar nenhum sem Ele, porque só nele encontramos palavras de vida eterna. Um ótimo fim de semana para você, paz e bem.